E se eu te dissesse que uma das histórias de vingança e perdão mais geniais já escritas tem, na verdade, mais de 1000 anos e veio do Japão? Pois é, vamos mergulhar numa narrativa que, olha, parece que foi escrita ontem de tão moderna. Para a gente começar, vamos pensar nisso aqui. E se a Cinderela, que todo mundo conhece, tivesse vivido há 1000 anos lá no Japão? A história de Ochikubo Monogatari até tem uma semelhança sim, mas ela vai muito, muito além. É Cinderela com uma dose extra de intriga e psicologia. E é justamente nas diferenças que a coisa fica boa. Dá uma olhada. No lugar da fada madrinha, a nossa heroína tem uma serva super leal e, mais importante, proativa. O sapatinho de cristal. Aqui o amor nasce de poemas trocados em segredo, muito mais profundo, né? E pode esquecer a noite no baile. O clímax aqui é um resgate cinematográfico à meia-noite. Mas a maior de todas as diferenças está no final. Aqui tem vingança primeiro e só depois, talvez, o perdão. Isso deixa tudo bem mais complexo e humano. Ok, para a gente entender essa história de verdade, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o mundo em que ela se passa. Um mundo de um luxo absurdo, muita poesia e, claro, intrigas mortais por todo lado. A gente está falando do período Heian, e aqui pode esquecer aquela imagem de samurai com espada. O poder não era medido pela força bruta, mas sim pela beleza de um poema, pela elegância de um gesto e, o mais importante de tudo, pelo status da família com quem você conseguia casar suas filhas. Era um jogo de xadrez social onde cada movimento contava. E as regras desse jogo, olha, eram brutais. A poligamia era normal para os nobres, o que criava uma competição interna absurda entre as esposas. As filhas eram literalmente moedas de troca para conseguir mais poder. E isso, claro, transformava madrastas e enteadas em inimigas mortais, cada uma lutando pelo futuro dos seus próprios filhos. É o cenário perfeito para o drama que está prestes a acontecer. E é nesse ambiente super tóxico que a nossa história começa pra valer, com os personagens que vão ter a coragem de desafiar todas essas regras da corte. A nossa heroína é uma nobre, filha de gente importante, mas que é obrigada pela madrasta a viver como se fosse uma empregada, num quartinho baixo e escuro chamado Oshikubo. Só que a criada dela, a Akoji, não aceita isso e resolve agir por conta própria. Ela começa a espalhar a história da sua senhora. E essa história chega nos ouvidos de Michiori, um general jovem e poderoso que fica completamente fascinado. Eles então começam a trocar poemas às escondidas e, desse jeito, através das palavras, nasce um amor intenso. E esse poema, que é uma adaptação do original, captura perfeitamente o sentimento dela. Pensa só, ela se via como uma semente atirada na lama, algo que não tinha mais esperança de florescer. O amor do Michiori não foi só um resgate físico, foi um resgate da alma dela. Ele fez ela enxergar o próprio valor de novo. Bom, a madrasta, claro, descobre o romance e fica completamente furiosa. Ela acelera os planos cruéis dela, tranca a enteada e arranja um casamento forçado com um velho de 70 anos. É aí que o Michiori age. Numa cena digna de filme, ele e os homens dele invadem a mansão no meio de uma tempestade e resgatam a amada momentos antes do destino terrível dela se concretizar. Mas quem acha que a história acaba com o resgate se engana. É agora que começa a segunda parte. O Michiori não quer uma vingança com sangue, com violência. Ele planeja algo muito mais refinado e, na verdade, muito mais devastador. A ruína social completa da família que fez sua amada sofrer. E a estratégia dele, como a gente vê aqui, é simplesmente brilhante. Ele não usa a espada. Ele usa a influência que tem na corte. Primeiro passo. Ele impede que as meias-irmãs consigam bons casamentos, arruinando o futuro da família. Segundo, ele humilha os irmãos delas publicamente na frente de todo mundo. E o golpe de mestre, ele simplesmente ignora o pai. O que, na corte Heian, era o mesmo que uma sentença de morte social. A família é aniquilada, sem uma gota de sangue derramada. E justo quando a vingança parece completa, quando o inimigo está no chão, a história dá uma virada e nos entrega sua lição mais profunda. E essa lição vem da própria heroína. Ao ver os seus antigos agressores ali, na miséria, implorando por ajuda, a dama de Oshikubo não sente prazer. Ela sente compaixão. É ela quem toma a iniciativa e pede para o marido parar com tudo aquilo. A verdadeira nobreza de espírito dela não estava em aguentar o sofrimento, mas sim na sua capacidade de perdoar quem a fez sofrer. Então, a grande questão é essa. A vingança traz uma satisfação, mas é passageira, e no fim, só leva a mais ruína. Já o perdão traz uma paz que dura,
E mais do que isso, mostra uma força de caráter muito maior. No fim, a família perdoada passa a viver da caridade daquela que eles tanto maltrataram, uma lição amarga e definitiva para eles. E aí fica a pergunta: por que uma análise sobre uma história de 1000 anos ainda é tão importante? O que ela tem para nos ensinar hoje, em pleno século XXI? É porque os temas são totalmente universais. É uma história que serve como um aviso: cuidado com a arrogância, porque a roda da fortuna sempre gira. Ela mostra que o abuso de poder, uma hora ou outra, cobra um preço alto. E nos lembra que resiliência, esperança e principalmente a ajuda de aliados leais como a serva Kog podem mudar qualquer destino. A bondade, quando anda junto com a inteligência, se torna a arma mais poderosa de todas. E a gente termina com essa reflexão. O Shikubon Monogatari nos leva a pensar. A vingança pode até te dar um controle temporário, mas o poder de verdade, aquele poder que liberta e engrandece, talvez pertença àquele que tem a força de escolher o perdão. Uma lição de 1000 anos que, francamente, nunca foi tão atual.